Então, crianças, como vocês devem ter lido, né, na ementa desse episódio, estamos aqui com o Felipe, do canal Filmes Encontrados, do YouTube. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo certo? Prazer estar aqui. Já agradeço o convite Imagina. e para mim está sendo muito especial participar aí de um episódio do seu podcast e tem nem palavras assim, porque seu trabalho é uma inspiração desde quando eu comecei a Obrigado, criar. Quando eu criei obrigado. meu canal também, eu te acompanho há bastante tempo, então é muito legal estar participando. Obrigado, Felipe, obrigado. É o episódio número 60, vamos encerrar essa temporada 2025, né? Esse episódio arredondamos, né? Teve 59 o episódio passado, né? Com o Newton lá do Que Diabo é Isso. E agora estamos aqui com o seu Felipe do Filmes Encontrados. E para quem não conhece o canal, faça o seu jabá, explique primeiro o que é o canal, depois eu quero saber outras coisas, né, a seu respeito. Mas basicamente, qual é o conteúdo do Filmes Encontrados? Beleza. Bom, Filmes Encontrados é um espaço, né, para falar de filme de terror, mas o maior foco dele é muito ali a época das locadoras, né? Meu conteúdo é muito voltado também ali para a pegada da mídia física. Então eu Sim, sempre tento falar sobre os filmes, mas trazer a mídia física para dentro dos conteúdos, né? Então tem os títulos confusos da época das locadoras. Eu gosto muito de falar também sobre versões alternativas de filmes, né? Finais alternativos, cenas deletadas. Eu trabalho com edição, então eu tento trazer muito isso para o canal também, né? Esse olhar. Então tem muito conteúdo nostálgico e também aos poucos eu tento cobrir um pouco do que está acontecendo, assim. É um pouco complicado tentar cobrir tudo, mas o foco sim. é mais nos filmes antigos, assim, anos 90, anos 80, mas eu tento cobrir de tudo. Sim, sim, está tendo, nessa última década, principalmente, está tendo um grande revival principalmente dos anos 80, né? Você vê isso em séries, e até em novos filmes que procuram ambientar nesse período, né? Filmes e séries, tá toda a questão dos filmes, da música. Tem aquele documentário In Search of Darkness, né? Que tem várias. Teve, acho que três partes só dos anos 80, agora estão nos anos 90, e cada parte com 3, 4, 5 horas. É um universo muito rico, né? Sim. Principalmente dos anos 80, 90, que é da época de ouro, principalmente de 80 para 90, das locadoras, né? De VHS inicialmente, né? Eu peguei todas as fases, desde a fita não selada, fita selada, depois DVD. Era uma época de muitas descobertas e, como não haviam redes sociais, a gente. O balcão da locadora, os conhecidos que frequentavam, era a troca que a gente tinha na época. E era uma época muito boa. A gente viajava nas capas, né? Principalmente as capas de filmes de terror. Eles procuravam se esmerar, né? Assim. E me diga uma coisa, como é que começou, assim, a sua... Primeiro você falou que você trabalha com edição. Essa foi a sua formação? Você estudou comunicação? Como é que foi Como é que é essa questão da edição na sua vida? Então, eu tenho meio que desde pequeno, assim, uma paixão pelo audiovisual. Aquela coisa de quando eu era criança, eu gostava de brincar de locutor, então gravava as fitas, brincava que eu era Sim, locutor. Aí depois, quando meu pai tinha uma filmadora, então acontecia às vezes de eu reunir meus amigos da escola para, tipo, gravar um filme caseiro. Falar, vamos gravar uma história sim, de terror. Então, às vezes me sim, inspirava, tipo, a próxima vítima, coisas que eu tinha contato, assim, e tentava recriar isso. sim. E então o audiovisual sempre teve presente assim comigo desde pequeno. E aí depois na faculdade eu acabei fazendo rádio e TV e Ah, depois tá. fiz minha especialização em cinema. Mas a área que eu mais atuo assim é edição de vídeo mesmo, que é a área que eu mais gosto. Sim, sim. Né? Que é o elemento cinematográfico por excelência. É a edição, né? Porque todos os outros elementos vêm de outras artes, né?
o roteiro vem da literatura, a direção de arte vem do teatro, a fotografia, a iluminação vem da fotografia mesmo em si, né? O único elemento realmente que é do cinema, do audiovisual, é a edição, né? É engraçado que, até olhando para trás, assim, eu nem sabia que eu estava editando, mas eu meio que já editava, né? Porque eu lembro que eu gravava, às vezes gravava cenas fora de ordem, aí pegava da filmadora pro videocassete para organizar a ordem das cenas, ou quando eu tava fazendo também os programas que eu brincava de rádio ali, como que eu ia montar para colocar música, às vezes inventava um comercial e tal. Então já tinha essa ideia, assim, de edição, sem saber que era edição, né? Então era uma Sim. coisa, assim, que tava ali desde pequeno mesmo. Ah, interessante isso. A paixão pelo a questão do colecionismo. Você se lembra a primeira. Você começou com VHS, já começou direto no DVD? Como é que foi? Isso também foi uma coisa que eu tinha desde pequeno, assim, com diversas coisas, seja tipo livro, tazo, disco, sempre eu gostava, assim, de ter ali as coisas, né, a coisa física. Mas para os filmes, a primeira coisa foi o VHS mesmo, né? Eu gostava que eu conseguia gravar, pegava as fitas que tinha em casa, tentava gravar os filmes ali de quando passava na TV e tal, meio que começava a montar o meu acervo, mas o forte mesmo foi quando eu comecei a frequentar os sebos, que acho que foi ali entre 99 e 2000, 99, 2000, 2001, que aí eu comecei a garimpar e pegar aquele período que as locadoras estavam se desfazendo das fitas e as fitas estavam Sim, muito sim. baratas, né? Então, foi uma época muito legal, não só para começar a coleção, mas poder desbravar também e conhecer coisas que eu não tinha tido acesso ainda. Tipo, filmes que ou não tinham na locadora do meu bairro, ou que eu nem tinha ouvido falar. Então foi bem legal esse período também para descobrir muita coisa. Ah, legal. E você ainda tem VHS na sua coleção? Tenho tudo, desde aquela época, tudo que eu comprei naquela época eu ainda tenho, e às vezes tento garimpar algumas coisas filmes que às vezes nem foram relançados em DVD, ou que são muito difíceis de assistir, às vezes você precisa ali da mídia física para poder, Sim. né, ter acesso ao filme. Mas não só o VHS, acho que nessa época também foi muito legal, porque tinha o lance dos filmes que saíam nas bancas de jornal também, né? Então foi uma Sim, época sim. muito legal que eu pude, tipo, ter contato com os filmes da Hammer, Carmila, os filmes do Drácula do Christopher Lee, né? Os primeiros filmes do Argento também. O primeiro filme do Argento que eu assisti, inclusive, foi em VHS. Eu até deixei ele separado aqui na época que eu garimpava, que era o Terror na Ópera, da Globo Vídeo. Maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro filme do Argento que eu assisti Da e Globo comecei a Vídeo. ver Globo Vídeo, Enfim, tenho tudo guardado ainda, tudo em uso. Nossa, frequentando esses eventos que tem aqui em São Paulo de mídia física, eu descobri que tem todo um grupo, tem todo um culto ainda hoje do VHS, gente que coleciona, que troca, vende, e tem algumas Sim. edições que são bem caras até. Tava vendo Tem esses até. dias. Tem uns filmes que eu nem tinha noção, assim, que, tipo, acabaram ficando muito raros. Teve um dia que teve um colecionador que veio conversar comigo que ele, há muito tempo, estava tentando encontrar o Slumber Party Massacre 2, que eu tinha. Ele viu que eu tinha postado uma foto, Sim. e ele falou, quanto que você quer nessa fita, tal? Eu falei, putz, não vendo, tipo, é tesourinho da coleção e, enfim, na época que eu comprei, eu acho que devo ter pago, tipo, R$ 5, R$ 6, e hoje vale muito, né? Sim, sim. Eu, infelizmente, acabei, ocasos do destino, eu acabei me desfazendo, entre aspas, do que eu tinha em VHS. Depois acabei recomeçando em DVD. Me arrependo, assim, porque tinham coisas muito nostálgicas. Eu tinha uma coleção que saiu na banca de clássicos do cinema, que era muito boa. Mas acontece, né? VHS e Blu-ray eu tenho um acervo bem grande. Boa parte dele é de cinema de gênero, né? Mais de Uhum. horror, sci-fi. Tem alguns dramas, alguns filmes europeus, algumas coisas mais clássicas, assim. Mas basicamente é horror. Embora eu seja um consumidor de drama. Eu não sou muito um fã entusiasta de comédia, assim, mas dramas, assim, principalmente independentes, mais alternativos, assim,
Eu gosto bastante. Até hoje eu vi o Eddington do Ari Aster, né, do diretor do Hereditário, ele fez um drama político agora, né? Não sei se você já viu o Eddington. Não, ainda não. Ainda parece que está no cinema ainda. Ele tem alguns elementos, até algumas cenas mais violentas, tem um, elementos de thriller, né, de suspense, mas é um drama político muito atual. É uma cidadezinha no Novo México, ela é um microcosmo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele é ambientado no final da epidemia da Covid, tem o xerife que é negacionista, aquelas coisas. Me surpreendeu bastante, muito bom o filme. Mas, Vou assistir. E voltando, então essa questão do colecionismo, você sempre procurou colecionar mais cinema de gênero, ou você colecionava todo tipo de filme? No começo eu até comprava uma coisa ou outra, assim, eu tenho alguns filmes que não são exatamente de terror, suspense, mas nessa pegada de cinema de gênero, alguns filmes que me marcaram muito, que eu comprei na época também, e que eu tenho até hoje, mas o foco da minha coleção é filme de terror mesmo, assim, que desde pequeno eu morria, assim, eu era muito pequeno, eu morria de medo, mas eu tinha esse interesse em assistir, nem que fosse aquela coisa de ver escondido, ou de saber que eu não vou conseguir dormir depois, mas eu queria ver, né? Eu tinha essa curiosidade. E eu tive o benefício que minha irmã gostava muito também, né? Minha irmã é Aí 5 anos mais. Ela é 5 anos mais velha que eu, então quando ela começou a ver que eu gostava também, e aí eu tinha um pouquinho mais de idade, ela foi me apresentando, tá? Eu lembro que até uma memória que me marcou muito, assim, foi tipo, quando ela me apresentou Pânico, que a gente assistiu pela primeira vez, que ela falou, você precisa assistir esse filme, porque você não vai conseguir adivinhar o final, tal. E quando ela me levou também no cinema pra gente assistir A Maldição de Carrie, porque ela já tinha assistido, ela falou, vai estrear A Maldição de Carrie, só que você precisa assistir o primeiro, vou pegar na locadora pra gente assistir junto, então assisti com ela também, ela me apresentou Carrie é Estranha, e na mesma semana a gente foi assistir a estreia de A Maldição de Carrie no cinema. Então, várias memórias estão muito ligadas, assim, também com a minha irmã, que, nossa, vários filmes ali no começo ela que me apresentou e que acabaram me marcando bastante. Ah, que legal, isso é bacana. E o você falou da maldição de Carrie, que acabou linkando com o Carrie, né, do Brian De Palma, que eu adoro. Eu adoro o Sim. Brian De Palma. Uma dos tesouros que eu tenho é aquele box que saiu da Versátil do Brian De Palma. São 4 filmes, é o Carrie, o Dublê de Corpo, Vestida para Matar e Um Tiro na Noite. Até no livrinho que tem dentro eu fiz justamente o texto sobre o Carrie, que é um filme de 76, né? Até hoje ele é um filme que tem um impacto muito grande. Sim, mesmo depois, assim, tipo, até refilmagem, qualquer outras coisas que tentaram fazer, eu acho que não iguala, né, o trabalho do De Palma, tipo, continua intocável. E o e foi aprovado plenamente pelo Stephen King. É uma coisa que é meio difícil, que ele não aprovou tudo que fizeram, né? O Iluminado, por exemplo, ele não aceita. Tem raiva, Que aí teve até a minissérie, né, que ele acha que tá mais próximo, mas não... Sim, sim. E se você recordou os DVDs da Hammer, era da Dark Side DVD, né? Isso, que era o selo London Filmes, né? Isso. Eu até deixei alguns separados aqui que eu comprei dessa época. Sim. O do Prelúdio para Matar, né? Sim, e eu me também lembro. foi... Nossa, eu não tenho nem como... Assim, essa época em específico que os DVDs saíam na banca, essa curadoria que teve da época, tipo, foi uma porta, assim, que se abriu para mim de um outro cinema que eu não tinha contato, assim. Que é aquilo que a gente conseguia assistir. O que eu assistia na época era muito que estreava no cinema aqui, assim, né? O terror adolescente dos Estados Unidos, os filmes mais famosos que chegavam na locadora, tal. Então, quando começou a ter, né, a própria revista, a Cine Monstro, acho que vinha com DVD também. Eu acho que foi nessa época que eu consegui pegar ali Saudosa Fome Cine Monstro.
Fome Animal, nossa, vários filmes que eu consegui assistir nessa época graças à curadoria das revistas de banca ali, o próprio o Carlos Primati também, né, tem algumas revistas que tinha, né, eu já acompanhava ali os textos também, Sim, sim. então foi tudo uma época que trouxe aí filmes que eu, né, foi um que se abriu, assim, que eu realmente não tinha contato e foi paixão à primeira vista. A primeira vez que eu assisti Suspiria foi aquela coisa, aquela experiência que eu queria poder reviver, porque foi muito mágico. Sim, sim. A primeira vez que vê Suspiria abre uma janela na mente, assim, é uma experiência É, sensorial, como a cor é trabalhada no filme, que eles usaram o negativo vencido, né, para dar aquele atmosfera de conto de fada. E eu me lembro dessa época da banca, eles lançaram o Zombie, do Lucio Fulci, e também lançaram o Madrugada dos Mortos. Não sei se tá como Madrugada dos Mortos, mas é o Dawn of the Dead do Romero, né? A versão longa, né, do diretor. eu tenho essas duas edições que saíram na banca também, do Despertar dos Mortos e do Zombie 2. Que E também legal, foi mano. como eu Legal. consegui assistir. Sim, Até o Despertar dos Mortos, até depois eu comprei uma outra edição que saiu, mas essas edições dessa época, do começo dos anos 2000, eu não consigo me desfazer, porque tá muito ligado, né, esse período que eu assisti esses filmes pela primeira vez. Então, não tem como, assim, faz parte do acervo e vai continuar fazendo. e você é tipo daqueles que tem várias edições do mesmo filme? Ou não é tão fanático assim? Não, depende, assim, né? Tem filme que eu gosto muito e que às vezes eu tento, dependendo do que tiver de diferente, eu acabo tendo alguma outra edição. E acontece às vezes de eu acabar atualizando e eu acabar não me desfazendo da edição anterior, né? Sexta-feira Sim, 13, por exemplo, foi um que recentemente eu consegui o box com a coleção toda em Blu-ray, mas eu ainda tenho os DVDs que lançaram ali no começo dos anos 2000, que também foi um baita evento de quando os filmes começaram a sair em DVD, que eu já tinha, na época eu frequentava Sebo alguns sexta-feiras 13, eu tinha comprado em VHS, mas quando começou a sair em DVD tinha aquela magia de tipo, nossa, eu vou assistir o filme em widescreen, eu vou assistir no formato sim. original, e, e aí foi toda uma outra experiência reviver esses filmes nesse outro formato também. Então, tem alguns filmes que eu acabo tendo mais de uma edição por conta disso, assim. Você mostrou o VHS que eu aluguei na época do Terror na Ópera, né, do Argento, e depois no Brasil foi lançado antes em VHS, depois foi lançado no cinema. E aí ele vai sair, tá para sair, eu acho que é o ano que vem, em Blu-ray pela Versátil, é o Dublê de Corpo e o Tenebre. Ah, que massa. Eu Até- tenho o da Versailles, que acho que provavelmente você deve ter também, que é esse daqui, Ah, né? sim, sim, Essa coleção aqui eu acho maravilhosa, que vem sim, sim. a trilogia dos animais e o terror na ópera, né? Isso, eu tenho esse, tem aquele em vermelho, o essencial, né? Tem o Suspiria e tem Ah, sim. o Profundo Rosto, o Pergunte para Matar também. Que saiu em Blu-ray, né? Acho que essa que tem os dois Isso, é em Blu-ray, né? sim, sim. Que até tem um lugar na Brigadeiro Luiz Antônio, chamado Lud Cinema, que esses dias tinha ainda para vender esse box em Blu-ray do Dario Argento. Lá você acha umas coisas assim, meio. É, que estavam dadas como perdidas, assim. É, Esse do Argento em Blu-ray, ele ficou bem raro, né? É sim, sim. difícil achar. Eu lembro que acho que quando saiu vinha até o pôster, né? Vinha acho que o Isso, pôster do filme também. isso, verdade. E também tem essa coisa da Versátil, que, que eu tenho a coleção toda, estou aguardando os dois últimos, que é a coleção Giallo, né? A capinha amarela, eu acho maravilhoso. Não, é lindo. Tanto a coleção Giallo quanto a coleção Slasher, né? Que um é filho do outro, né? O Slasher é filho do Giallo. Eu tenho alguns. Do Slashers eu tenho quase todos.
E do Diallo me faltam alguns, assim. Eu não consegui acompanhar os lançamentos. Acho que eu tenho seis volumes do Diallo, mas acho que já tá quase. Acho que já tá no 15 ou 17, tá? Alguma coisa assim, né? Uma coisa assim, acho que é 14, é o 15 e o 16. Então, o 15 e o 16 ele é um diálogo espanhol. A Espanha Ah, sim. produziu muito diálogo. E são bem interessantes até. E eles já anunciaram mais para o ano que vem mais duas coleções, o 16 e o 17, se não me engano, 17 e 18. Eu sei que vai ter mais quatro, inclusive um que vai ter A Morte Caminha de Salto Alto e vai ter o Ventre Negro da Taranta. É maravilhoso. É difícil acompanhar os lançamentos, né? Sai muita coisa boa. Sim, sim. Tem que. Para completar as coleções, tem que ir atrás. É uma aventura, né? Você É, jogar é o no lance C. do garimpo, né? Isso, isso. E de, às vezes, encontrar algum colecionador que ou tá se desfazendo, ou às vezes tem mais de uma edição tal, e aí acaba Hum, vendendo. Mas essa do Diallo é uma que eu quero completar um dia ainda. Falta bastante. Acho que eu tenho o 2, o 3, aí o 5, o 4 eu não tenho. E aí depois eu acho que eu tenho o 10 e o 11, alguma coisa assim. sei. Então falta bastante coisa. Você vai conseguir, se Deus quiser. A gente procurando, né? Aqui e ali, conversando com outros colecionadores. Tem gente que. A gente acaba completando. Tem algumas coleções que eu não tenho completas também. Eu queria ter o cinema da Nova Hollywood também, eu não tenho todos. Tá faltando dois. Que tem algumas coisas que eu queria muito, mas o destino acaba se carregando, né? Uma De- hora chega. é. E me diz uma coisa, dessas edições de colecionador, tem aqueles extras com os finais alternativos, com cenas deletadas. é, Nesse tempo todo de canal, quais os que te chamaram mais atenção? Assim, nossa, essa edição, esse final alternativo, essa edição do diretor é surpreendente. Assim. Eu lembro, Até para recomendar para o pessoal que está ouvindo. eu lembro de uma versão do diretor que me marcou muito, assim, que eu vivi o lançamento, né? O lançamento do filme no cinema e depois quando saiu em DVD também, que foi a do remake de O Grito, do Takashi Shimizu, com a Sim, Sarah Michelle Gellar. Eu lembro que quando eu fui assistir no cinema, eu já tinha assistido o original, eu tinha conseguido o VCD, que eu tinha comprado numa banquinha, no centro comercial que tinha aqui perto de casa, e aí o remake tava para sair no ano seguinte, então já, para mim, já tinha sido também uma... É engraçado que nessa época dos anos 2000, também foi uma outra porta que se abriu para mim depois que eu assisti o chamado e começou a sair os remakes e a gente começou a ter acesso aos filmes japoneses e coreanos que não chegavam aqui e começaram a chegar. E também abriu uma outra porta assim na minha cabeça, assim, de ficar obcecado por aquele cinema que eu não conhecia, né? E sim. aí quando veio o remake de O Grito, depois veio a versão em DVD, veio a versão do diretor, e era uma edição completamente diferente, assim, era uma coisa que elevava o filme para uma outra pegada, assim, de fato de ter assistido o corte do cinema e ter ficado, beleza, é isso? Eu já tinha assistido o japonês, tipo, o japonês era tipo, baita filme, né? E aí quando saiu a versão do diretor, e aí deu para ver, tipo, o que eles tinham cortado especificamente, por que tinha cortado. E aí é uma coisa que acho que a gente perdeu um pouco no streaming, né? Da gente poder ter toda essa viagem além do filme, né? Eu lembro que essa Sim. edição especial do Grito traz até diários de viagem, os atores, como foi para eles se mudarem para o Japão e viver nesse período em que eles estavam fazendo o filme, como que foi essa questão dos cortes, né? Tem os comentários do Takashi Shimizu também no DVD que comenta do porquê que determinadas cenas ficaram de fora, porquê que o público norte-americano talvez não ia entender, ia ficar muito confuso, essa diferença de como que era fazer filme no Japão, como foi a experiência de trabalhar nos Estados Unidos. Então,
eu acho que tinha muito essa magia do DVD, né? De você poder mergulhar de cabeça mesmo no filme, não só no lance dos extras, mas também o lance dos menus, né? Os próprios menus interativos também já traziam aquela Sim. experiência, que eu acho que é uma coisa que se perdeu muito nessa era dos streamings, né? Que eu acho que quem não viveu essa época perdeu bastante coisa. Mas acho que o do Grito foi um que foi bem legal, assim, ter acesso à versão do diretor do filme. É legal, porque o que eu já comentei várias vezes, você tem uma coleção, você tem o seu próprio stream. E, às vezes Sim, tem muita coisa que não tem nenhum streaming, sabe? Até na Darkflix, talvez tenha, até que é capaz de se achar. Mas é um streaming que ainda não é tão divulgado, mas eles têm muita coisa. Mas, tirando não é uma Shudder da sim. vida, mas tem coisas que só colecionadores, só tem mídia física mesmo, difícil de se achar. E nos próprios canais de filmes que tem na, 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 na TV por assinatura, por exemplo, a gente deixou de assinar o Telecine, primeiro que a gente descobriu que era muito caro. A gente tirou o Telecine, barateou muito a mensalidade. E não vale a pena, não tem quase nada. Eu tava, que falam de Telecine cult, sabe? Não passa nada cult, realmente. Nada, sabe? Não, nunca passou um Diallo, nunca passou nada. Do Dario Argento passou, acho que o Terror na Ópera. Terror na Ópera não. Até o Terror na Ópera passou. E passou a Mansão do Inferno, porque é da Fox. Só por causa disso. E se bem que o Suspira é da Fox também, foi distribuído pela Fox na época, mas nunca passou. Nunca passou um Mário Bava, nunca passou nada, né? Nunca passou um Rodorovsky, sabe? E é complicado. Se diz que a curadoria é muito fraca. E repete muito filme. Toda tá É, repetido. Então não vale a pena. Streaming até que tem alguns que são interessantes. O que tá valendo mais em streaming são as séries, né? para acompanhar o que tem saído de série e tal. Mas eu achei legal isso que você falou do, do streaming, de não ter tanta coisa assim. Tipo, até puxando o que você estava falando da Versátil antes, que essa curadoria acaba sendo muito importante, né? Sim, Porque você acaba descobrindo muita coisa que às vezes você acabaria não descobrindo, né? Você pega uma coleção, às vezes, que vem 6 filmes dentro de um nicho, dentro de uma temática, sim, e você acaba mergulhando nesse universo que é uma coisa que você não conseguiria de alguma outra forma, né? Uma coisa que você não consegue com os streamings, até você tá falando do Telecine, tipo, assinar por um tempo para ver, mas qual que é a diferença realmente de um streaming para outro agora, né? Porque parece que realmente tá tudo muito a mesma coisa e nenhum deles tem muita coisa. É estranho, parece que sim. você não consegue descobrir tanto assim. Então, eu acho que ainda fica devendo para mídia física, sabe? Eu acho que esse garimpo na mídia física de você ir atrás, tal, acho que você consegue descobrir muita coisa legal que você não encontraria facilmente no streaming. Ah, com certeza, com certeza. Principalmente o cinema fora de Hollywood, né? O cinema asiático, europeu e mais clássico, mais antigo. É complicado, mas tem muita coisa que ainda não foi lançada, né, no Brasil. E é complicado para importar, né? Você sabe, né? Os impostos e tudo. Sim, Eu tô meio que vendo uma forma conhecidos meus que moram lá fora de trazerem para cá. Ou eles mandarem depois como correspondência simples, né? Daí não passa pela Receita. Tem esse truque também, né? Você mandava como se fosse uma carta, sabe? aham. Demora um mês quase, mas é mais garantido que vai chegar, não vai ter que pagar taxas exorbitantes, porque não era para cobrar filme. Porque a única coisa que não cobra importado é livro. Livro até por lei não podem cobrar imposto, mas filme é um bem cultural também, deveria não cobrar, mas ainda não entrou na lei. E quando foi feita a lei dos livros, ainda não tinha DVD, a tecnologia. Aí, aí complica bastante. É, E tá.
pro colecionismo hoje tá um pouco difícil mesmo, assim, ainda mais se pegando coisa, tipo, comprar coisa de fora e tal. É o lance do garimpo mesmo, ele ficar de olho para quando entra alguma promoção, alguma coisa, assim, para poder pegar, porque realmente tá bem complicado mesmo o preço. Tudo está sendo prensado lá fora, né? Encareceu muito, não tem mais fábrica de Blu-ray de DVD no Brasil. E é tudo feito lá fora, é complicado, né? Muito Isso acaba complicado. até atrasando os lançamentos daqui, né? Porque às vezes Sim, sim. às vezes tem as pré-vendas, que tem aquela previsão de quando vai ser lançado, mas acaba sendo imprevisível, né? Sim, sim. E atualmente não é querer fazer propaganda, embora a Versátil seja um parceiro meu desde do Cinema Fero, mas é Versátil e a OP que está segurando. Mas tem as outras, tem outras distribuidoras menores que tem coisas bem interessantes, né? Teve uma que fechou até recentemente, não lembro o nome agora, mas tem algumas distribuidoras um pouco menores que estão suprindo o mercado até de lançamentos de algumas coisas mais recentes, mas tem que estar Sim. indo atrás, acompanhar, assim. Eu ia muito no último, não fui no Bazar da Sétima Arte, que é no Belas Artes. Eles fazem é sempre num domingo. Eu quero E muito ir, eu não fui ainda. Eu sempre vejo que vai rolar, tem uns anúncios, eu acabo não indo, mas tenho muita vontade de ir. lá tem bastante coisa, inclusive tem uma parte que é só de VHS. Que você acha Sim, que ainda não tem público? Tem bastante público, né? tem. É engraçado que às vezes eu recebo mensagem de até o pessoal bem mais novo, que nem teve contato com VHS, mas que quer viver essa experiência. Teve gente que começou a colecionar, veio conversar comigo e falou assim: ah, eu vejo seus conteúdos, queria umas dicas, eu tava pensando em comprar um videocassete, eu quero começar a montar uma coleção tal. Então você vê que muita gente que não viveu isso tem interesse em viver essa experiência também e ir atrás desses filmes que realmente você não vai encontrar em qualquer outro lugar, né? Então tem que mergulhar de cabeça aí se realmente quer conhecer coisas que não estão disponíveis aí facilmente no streaming. Sim, sim, sim. E a outra textura de imagem, outra coisa. Mas eu me lembro ainda mais, indo mais no passado, na época que não tinha, não existia fita selada com controle de qualidade. Então, a gente ia alugava um filme, era torcido para ver, nossa, será que a imagem vai estar boa? Às vezes a imagem era perfeita, às vezes não era tanto, assim, mas era o que tinha acesso na época. Depois que começou a melhorar um pouco, mas eu pegava umas coisas com a imagem muito ruim no início. Nossa, mas também quando tinha imagem boa era festa. E aquela coisa, não sei se você pegou, chegava sexta-feira, podia alugar 4 filmes e devolver na segunda. Peguei muito, peguei Tá? também. Era E era maravilhoso. aquilo de às vezes pegar às vezes os mesmos filmes e falar, mas vai levar esse filme de novo? É, então vou assistir ele de novo. Não tinha Acontecia como, muito. não tinha como ver, né? Não tinha outro lugar para ver. É. Ainda mais que é aquilo, né? Era um filme que você tinha gostado muito, a forma pra você poder rever era isso, era alugar de novo o filme, porque não Sim, sim. era outra forma de consumir, né? Até música também, tipo, você não era aquilo, ou você gravava a música do rádio, ou você comprava a fita e comprava o CD. Você tinha que ter ali o disco, tinha que ter a mídia física para poder ter acesso ali à música. Eu cheguei a alugar CD. Porque se alugava CD, música. E É porque tinha uma locadora que eu ia que tinha uns CDs importados. Né? Pegava e gravava em fita cassete. eu lembro de uma memória assim de gravar que eu fiquei, eu lembro que eu foi um dia que eu e minha irmã a gente foi tentar assistir Halloween H20 no cinema. E só que aí eu não tinha idade ainda, né? Eu não conseguia entrar. E aí eu fiquei muito decepcionado, porque eu queria muito assistir. E aí nesse dia a gente, depois minha irmã me levou na locadora, aí ela pegou o Halloween 6, né? O Halloween 6 já tinha saído e alugou o Acampamento Sinistro, que era, ela falou: "Ai, você vai adorar esse filme", e tal. E aí foi um filme que eu fiquei obcecado também. Depois fui alugar o segundo, que na verdade era o terceiro, né? Porque o primeiro acampamento, o 2 chegou aqui como o Acampamento Sinistro 1. E aí eu lembro de, na época, pedir pra minha vizinha, falar: eu posso levar meu videocassete? Porque eu queria copiar
precisava copiar umas fitas e tal. Aí eu levei meu videocassete na casa dela pra deixar passando de uma fita pra outra. E aí gravei os 2 filmes numa Hum, fita só. nossa, me E lembro disso. de ligar, né? Muito doido, assim, tipo, manualmente ali, deixar o filme passando pra você conseguir gravar numa outra fita. E aí também é uma memória que ficou marcada, assim. Quando assisti Acampamento Sinistro pela primeira vez, eu gostei tanto que eu falei, não, quero ter esse filme. Tipo, não tinha como você ter o filme naquela época, né? Ainda Sim, sim. eu ainda não tinha idade ainda pra também, sei lá, ir frequentar sebo e tal. Então, o lance era copiar de uma fita pra outra. Eu não me recordava que o Acampamento Sinistro, primeiro se lançou o 2, porque o primeiro, o primeirão, que é o clássico dos clássicos, que é aquele É, o final primeiro. absurdo, né? Ele na época não foi lançado aqui. Acho que a primeira edição em mídia física que saiu aqui, eu acho que foi uma das coleções, eu acho que da Versátil, se eu não me engano. Sim, sim, do Slasher. Foi, porque antes ele não foi lançado em VHS, e aí o 2 saiu comum aqui em VHS pela, acho que era Vic Video, era Vic o nome da distribuidora, e o 3 saiu como 2, né? E aí por um Sim, bom tempo ficou nessa, e depois que acabou saindo o primeiro em DVD, na época que começaram a ter as coleções da sim. Versátil. Que foi um Porque, resgate muito bom, né? Porque quanto tempo, né? O filme não sim, ficou disponível sim, aqui. com certeza. E o 2 é outra atriz também. Tem muita gente eu acho que a do um é a mesma atriz mais novinha, que depois ela ficou mais velha e fez o 2. Não, são atrizes diferentes. São. Tem muita gente que É. confunde. Mas Não, e elas não são nem parecidas, né? não, não. Eu adoro, a Ângela é sensacional. A do primeiro filme, que eu até comentei esses dias, que a Ângela, ela queria ficar na dela, quieta, ali na colônia de férias, ali debaixo da árvore. O pessoal que foi encher o saco dela, por isso que ela acabou matando todo mundo. O Gente pessoal procurou. insuportável. E, Ela tava na dela quietinha lá de boa. não, e o roteiro criou personagens muito chatos, muito Muito. insuportáveis. Não tem como você torcer por nenhum deles ali. Não, Você não, não. acaba torcendo pra eles serem eliminados mesmo. Sim, sim. É muito legal. E a questão trans do filme, que até vendo uma live há um tempo atrás, não, a Ângela não era uma mulher trans. Ela não, a tia que era louca, que sabe que inventou que não, você vai ser a minha menininha, assim. E acabou criando como menina, mas ela não foi tudo fruto da loucura da tia. E é É, um grande plot twist, né? Aquele final ali é histórico, né? É demais. E eu me é, lembro do VHS, Acabamento Sinistro, que realmente era o 2. Não era o. é. Me lembro que É era. engraçado que o 2 começa, né, com eles contando a história. Eles estão em volta da fogueira, assim, e eles estão Sim, contando a sim, história da Angela. E aí ela aparece e mata tal. Mas aí quando eu assisti o Acampamento Sinistro, o 2, né, acho que era o 1, logo quando aparece o 2 ali no título inicial, já me acendeu falei assim, "Bom, cadê esse filme? Eu sim, preciso assistir esse filme e tal." sim, E aí, e aí foi nasceu a obsessão aí por essa duologia, e demorou um pouco até eu conseguir assistir o primeiro filme, mas aí também, depois quando eu assisti, também foi massa poder conhecer esse. sim, sim. Sensacional. Essa coisa da fogueira, né? Histórias de fogueira. Tanto que o Chamas da Morte, né? A Vingança de Cropsey, para quem viu no SBT, era uma história de acampamento mesmo, que se contava nos acampamentos, principalmente na região ali de Nova Jersey, Nova York, a costa leste americana. E os produtores souberam da história que era contada e adaptaram, né? Não tiveram que pagar direito autoral nenhum, não. É um personagem que foi de ficção, que foi criado por um autor que registrou a história, né? Era uma história que era contada nos acampamentos e ficou, né? O Vingança de Crops. Que, por causa do produtor, o Weinstein, lá que está preso agora, ele mudou o final. Ele mudou um monte de coisa no final. Poderia ter virado uma franquia, né? E não virou. Acho que é um dos únicos, dos grandes. Para mim, né? Na opinião de várias pessoas, é o melhor slasher de todos os tempos. É A muito Vingança de bom, Crop. Muito é legal. muito bom. Muito legal. Merecia mesmo ter tido mais continuações.
Sim, sim, sim. Mas daí acabou não rolando por causa do produtor. O desfecho não deixou muito aberto, né? Sim, sim. E um filme com Final Boy, né? Não tinha É que Final nem Girl. e o. Você aproveitou, puxou o gancho aí do Final Boy, tem o icônico também, né? O do A Hora do Pesadelo 2, Isso, isso, que, isso. que também marcou bastante, né? Aham. Eu me lembro que também aluguei na locadora. Eu me lembro nitidamente. Estava se comentando num filme que era diferente de tudo, que não sei o que tinha um assassino, que tinha umas facas, numa luva com umas facas, né? Aí aluguei. Nossa, foi um impacto muito grande, assim, quando eu vi. Depois ele passou no cinema. Era uma época que lançava em VHS, depois chegava nos cinemas. Era o caminho, era o contrário, né? Porque depois ele se lançava no cinema e depois em VHS, né? Mas chegou a ter um tempo no Brasil que se lançava em VHS primeiro e depois ia para o cinema. Foi assim com A Morte do Demônio também, o Evil Dead, o 1. O 1 não passou no cinema, ele foi lançado depois em VHS. E que era Uma Noite Alucinante, o 2 lançou no cinema. Depois foi lançado o 1 no cinema. Aquelas E que é coisas. uma confusão de título também, né? A Morte Tem, do tem, Demônio, Uma Noite Alucinante e Uma Noite Alucinante 3. tem muito título, né? Que foi lançado em VHS, tem 2, 3 títulos mesmo filme. Às vezes dentro de franquia mesmo, que às vezes não faz muito sentido, tipo o A Noite dos Demônios, que acho que tem um que acho que o terceiro filme saiu aqui como, se eu me lembro bem, acho que é A Casa do Diabo, ou A Noite dos Demônios 3, ou alguns do Amityville também, acho que tem, eu não lembro se é o 7, também saiu com um título que nem mencionava que era Amityville no título, então Sim. tinha a Colheita Maldita, né, que tem, acho que o 2 saiu como Filhos do Mal, então era uma confusão, né, mudava a distribuidora, mudava, tipo, a franquia, não existia essa continuação, assim, dos títulos. É complicado. Título já é uma coisa complicada, inclusive quando se lançava internacionalmente um filme, se mudava o nome, mudavam o nome da equipe técnica para vender nos Estados Unidos, botavam todos nomes em inglês, né? Poucos diretores tiveram o nome original preservado, né? Principalmente os italianos. Sempre mudavam, colocavam outro nome para poder comercializar melhor o filme. Eu acho E que foi semana passada eu tava revendo o Torso, e aí acho que no making of tava falando, né, de que acho que não era nem, que acho que o filme, eu não lembro se era entrevista com o roteirista, que a gente tava falando que ele nem lembrava qual que era o título quando ele tava escrevendo o primeiro tratamento, que acho que teve diversos títulos, e aí por fim sim, acabou ficando Torso, então era uma coisa muito doida, assim mesmo. Até quando era distribuído, que nem você comentou, né, que era distribuído internacionalmente, aí chegava, por exemplo, nos Estados Unidos, aí ganhava um outro título. sim. Em italiano é I corpi presentano tratti di violenza carnale. Os corpos apresentam traços de violência carnal, carnale seria mais violência explícita, seria. E daí o americano, não, americano, Estados Unidos não, vamos lançar com o nome. Eu torço, pronto. Que nem aquele o Gatos Vermelhos, um labirinto de vidro, que nos Estados Unidos é eyeball. Simplificando, tipo, um título mó bonito, né? Tipo, mó marcante. Uhum. Mas E acho que aconteceu muito, né? muito, muito, muito. E na época das locadoras também. Tanto que se a gente ia atrás de um filme, chegava lá no famosa prateleira do locador, tava com outro nome. Aí até você descobrir que era. Não, ele mudou o título, era outro filme, tinha que descobrir, era todo um processo, né? Até achar. Às vezes pegava o filme errado, porque achava que estava num Nossa, título. tipo, Cemitério Maldito, que aí tem Cemitério Macabro, Cemitério, tipo, a mesma palavra, mas aí tem outro tema, tipo, nem a hora, por exemplo, né? A hora do arrepio, a hora do medo.
tipo, vários filmes com um título parecido ou sequências que não seguiam o mesmo título, né? Então era muito comum. No meu canal eu tenho uma série de vídeos nessa pegada que muita gente compartilha histórias nesse sentido. Nossa, eu aluguei esse filme achando que era uma coisa e que era um filme, mas na verdade era outro filme. Sim, sim. Então, na época das locadoras acontecia muito. E a hora, porque o caso da hora do pesadelo, e teve a hora do espanto, daí tudo virou a hora de É, alguma coisa. Hora do Calafrio, que é o Savage Weekend, Isso. e vários, né? Teve a Hora da Zona Morta, que é o Dead Zone, do Cronenberg. Teve Ah, a hora dos Mortos-Vivos, que é o Reanimator. Me nossa, teve lembro. vários. Uhum. Pânico, quando saiu Pânico, depois teve vários, né? Pânico na Neve, Pânico em Lover's Lane. Eu lembro que até quando o Pânico em Lover's Lane chegou na locadora, o cartaz era meio que uma mistura. Eles usaram, tipo, tinham meio que o assassino tinha uma máscara meio de Ghostface, dizendo que nem tem máscara no filme, Uhum. usando um gancho do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E aí o título Lover's Lane ganhou um pânico no começo pra pegar ali naquela. Nessa Sim, época sim. aconteceu muito, né? Tinha vários filmes ali com pânico no título também. É o Pânico na Floresta, que virou franquia. Pânico na Floresta, é. Que não tem nada a ver com o título original, né? Wrong Turn virou Pânico na Floresta. É, totalmente diferente. Ah, você fazia parte, né? Ah, Até o Eu Sei que vocês fizeram no verão passado foi a tradução literal do título em inglês. É difícil, né, acontecer isso. O próprio ainda Pânico não mais é pra um Pânico. título longo, né? No, o próprio Pânico não é Pânico, é Scream, né? Ah, Acho maravilhoso esse título Scream. E saiu como Pânico. mas acho que até que acabou dando certo, né? Acho que acabou Sim, pegando, sim. assim. É, vai ter a parte 7 agora em janeiro, né? É engraçado que muita gente associa, às vezes não, nem usa o termo Ghostface, né? Fala assim, e o Pânico apareceu e matou. Tipo, chama o assassino de Pânico, né? Acabou Sim. virando. O assassino virou o Pânico. Aliás, não, é em fevereiro. É 2 dias Vai antes do meu sair. aniversário, dia 26 de fevereiro. Aliás, eu tô bem curioso pra assistir, pra ver aí o Kevin Williamson voltando a dirigir. Depois de tantos anos, né? Só fez o Tentação Fatal lá em 99. Depois Sim. nunca mais dirigiu nada. Tô curioso pra ver o que ele vai fazer como diretor. A gente vê porque já virou tradição, né? Que nem quando. Me lembro da época do Sexta-feira 13 estreava no cinema, eu ia ver. Né, aliás, o Sexta-feira 13 eu vi pelo primeiro o 2, e depois que eu fui ver o 1. Nunca me Você esqueço. assistiu algum no cinema? Eu vi todos no cinema. O 1 eu vi numa reprise, anos depois do Caraca, lançamento. que massa! E eu me lembro da plateia pulando no final, que susto. E eu vi praticamente todos. Até o. Eu acho que o 6 eu vi em VHS. O 7 também. Aliás, o 7 que é todo cortado, né? É, Nunca lançaram a versão. Aliás, existem alguns vídeos no YouTube que tem as cenas sem corte. Que eles pegaram, acho que dos extras, né? Do Blu-ray. Na caixa, você tem o box, né, do Sexta-feira 13. Tem essas cenas cortadas, tem algum material extra sobre isso? tem bastante coisa nesse sentido. Tem um dos chamariz, né, quando tava para sair esse box, né, que ia ter uma nova edição da parte 2, foi que na época eles conseguiram encontrar as cenas que tinham sido cortadas, né? Até aquela cena icônica que tinha sido. Nossa, agora me fugiu. Eu acho que é do casal, que é a Ah, que cena é que empalado. foi copiada do Bava, né? Isso, isso. Do casal tal. Aí eles conseguiram reencontrar como que era a montagem dessa cena original, né? Que mostrava por cima o arpão entrando no casal, tal. Porque no filme ficou bem simples, né? Só mostra o arpão Sim. batendo no chão. Sim, E aí eles insinua. conseguiram. Só tá insinuado, tá? Acho que eu lembro que na época foi o. Eu lembro se era o editor do filme que ainda tinha uma cópia em VHS. Eu acho que aí eles tiveram que, com medo de que tava tudo grudado, acho que fizeram um esquema de conseguir
descolar a fita para conseguir recuperar essas cenas, mas tipo, a qualidade está bem mais baixa, né? Tanto que nem saiu ainda uma versão do diretor tal. Eu acho que mais para frente, provavelmente agora como tá cada vez melhor, né? O lance de você conseguir restaurar as imagens, eu acho que É, futuramente aí nas edições de 50 anos, 60 anos do filme, sim, sim. provavelmente a gente vai ter aí uma versão do diretor. Mas é muito legal, assim. Tem Sexta-feira 13, parte 2. Tem, as cenas deletadas da parte 7, que eu acho que foi o filme que mais sofreu mesmo, assim, com Sim, cortes. sim. Que era muito mais brutal, assim, as cenas. E o filme acho que acabou ficando um dos mais fraquinhos, assim, no quesito violência, né, na franquia. Sim. Tem o Sim, final alternativo da parte 4 também, que é muito massa, que era mais hum, psicológico. sim, sim. E ele tem um lance, acho que a ideia é legal. De ser da coisa que era apelidado de Carrie contra Jason. O da a parte 7. Isso. Era muito legal. E é interessante essas versões, né? Quando tem assim, do material extra. Parece que tem uma edição do Halloween que eu não tive acesso, que tem um outro início, parece. O O Halloween início do do John Halloween Carpenter? do John Carpenter. Caraca, isso eu não sei, não. Uma Mas eu, abertura alternativa? seria uma abertura diferente, tem algumas outras coisas. Mas isso também até o amigo estava comentando, é muita coisa de. Às vezes vira meio que lenda de internet, né? Fala, ai, não, Aham. tem uma edição que tem não sei o quê. Que nem a Fortaleza lá do Michael Mann, que tem uma versão dele de 3 horas e tanto, mas nunca se viu essa versão até hoje. Ele deveria ter, né? Se foi feita, já está em algum É. lugar. Até hoje nunca lançaram. Eu já vi Um, várias ameaças. Ah, finalmente vai ser lançado. Nossa, há muito tempo. Quem sabe um dia, né? E a é. IA, a inteligência artificial, pode ajudar nessa questão do restauro também. Então, eu acho que futuramente, acho que o que hoje acontece às vezes de sair, só tem as cenas numa qualidade muito mais baixa e acaba entrando só como um extra. Eu acho que futuramente tem tudo para ter um jeito aí de conseguir restaurar essas imagens. E nem que acabe saindo uma versão que a qualidade geral do filme talvez fique um pouco inferior ali para casar, né, com Sim, conseguir sim. restaurar as imagens. Eu acho que o Dia dos Namorados Macabros, se eu não me engano, a versão sem cortes dele tem um aviso de que quando vai entrar cenas Sim. mais violentas, né, tipo, vai cair um pouco a qualidade, mas é aquilo, você tá vendo como tinha sido idealizado ali no começo, Sim, né? Não tem nem exatamente. problema que a imagem vai cair um pouco a qualidade. Exatamente. No box de slashers da Versátil, acho que foi o segundo volume. Tem essa versão. E fica muito nítido a textura da imagem. Uma ou outra até tá legal, casa bem. Agora tem outras que fica Uhum. muito claro que é uma coisa que foi inserida ali com uma qualidade mais Sim, inferior, mas pelo menos está ali sim. a sequência. Mas falam, eu não vi na época que lançou, né? Mas dizem que quando foi lançado no Brasil, no cinema, era essa versão. Em alguns países saiu só no cinema. Mas eu nunca vi, né? Eu tenho essa informação, que parece que era a versão sem cortes quando passou no cinema no Brasil e outros países, né? Fora dos Estados Unidos e do Canadá. Eles faziam questão. Como não tinha censura, né? Eles até lançavam. Era comum ter versões americanas do filme e versões que eram lançadas no Brasil. Até o Grito de Horror, por exemplo, no cinema saiu sem cortes. Quando saiu em VHS, tá cortado, tem uma cena, aquela cena que os lobisomens transam lá da fogueira. A cena completa não tinha no VHS brasileiro. E depois no DVD parece que saiu quase completo. Agora, depois que a Versátil lançou na coleção dos lobisomens e quando ele lançou em Blu-ray também. Legal. Eu gosto Aí muito. do Dia dos Namorados Macabros, acho que só se um dia a gente conseguir encontrar alguém que realmente assistiu no cinema, né? Tentar achar Sim, alguém aí sim. que viveu a experiência de ver e contar. Mas é curioso, é bem provável mesmo que realmente no cinema tenha sido exibido a versão integral do filme. Um filme que eu Sim. tenho muita, assim, é meio que um sonho
eu espero que um dia a gente consiga ainda ter acesso. Eu amo esse filme. É o A Maldição de Samantha, do Wes Craven. Eu sou Sim, doido pra poder assistir aquela primeira versão do filme antes das refilmagens, tal, de adicionar as cenas mais sangrentas, tal. Nossa, pra mim é um sonho, assim, poder ter acesso a essa versão. Mas já tiveram algumas tentativas, né? Acho que quando foi lançado em Blu-ray, acho que a Shout Factory, que acho que tentou ter acesso, mas também não conseguiu. a Arrow tá Então... lançando agora. Ah, vai ter um outro lançamento? Um outro lançamento Blu-ray da Arrow. Será E que vem aí? lá fora, lá fora, né? Infelizmente. Mas é, eu me lembro que quando eu vi no cinema tinha aquela cena da bola de basquete. Não sei se era Então, inteira. Mas era bem. Eu me lembro que me chocou muito na época. E é um filme do Craven que não é tão celebrado. Eu gosto, é muito legal o não, filme. É eu muito gosto bacana. bastante também. E essa é uma das cenas que fizeram parte da refilmagem, né? Que achavam que o filme não era violento o suficiente, que precisava ter uma Sim, pegada mais a hora do pesadelo e tal. E... Mas é um filme que meio que virou um Lost Media, né? A primeira versão dele. sim, E o sim. Wes Craven não tá mais com a gente, né? Então fica mais difícil ainda Bem mais descobrir. difícil. E a Mas, atriz, né, que mas fez o Goonies, né, ela concorreu ao Oscar de atriz coadjuvante, né? Eu me lembro na entrega do Oscar, ela tava na plateia, né? Eu achei ela muito engraçada. E ela ficou conhecida, ela fez esse filme, Os Goonies, e fez o Joguem sim. a Mamãe do Trem também, cara, com o Danny DeVito. Mas ela deve ter feito Ela outras já. coisas, mas a gente teve mais acesso a esses três filmes, né? É muito, aquela Na coisa Maldição da. de Samantha, o personagem é muito marcante também, né? Ela Sim, faz a sim, vizinha chata, insuportável. sim. E a coisa de pegar o robô e misturar daí com a coisa da namorada que é morta pelo pai, e depois ela vira um ser meio robotizado, assassino, vingativo, e a Não, memória do. a cena do final, né, dele tirando a pele e tem algum robô por baixo da pele, é muito. É É, sensacional. é muito- Era uma época que se pirava, os diretores viajavam mais, hoje em dia é todo mundo preocupado. Ai, não, vão achar que o meu filme é tosco, que o meu filme é isso. Tá faltando, acho que do terror atual tá faltando enlouquecer um pouco. Tem coisas legais, claro, mas não é muito a regra atualmente. Não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo. Eu acho que tá. Eu acho que falta realmente, assim, essa coisa de ir além, né? Tá muito, tipo, muita coisa que você assiste parece aquela coisa, tipo, é o filme de streaming, né? Tipo, é aquela receitinha clássica ali, não foge muito, não tem uma piração em nada, não tem uma. Parece que você já assistiu aquele mesmo. Você já assistiu aquele filme, você tem a impressão que você já assistiu aquilo, né? Por isso Sim, que eu meio que me desapeguei um pouco de acompanhar os lançamentos de streaming, assim, de uns 2 anos pra cá. Eu tenho muito focado mais nos garimpos mesmo, assim, sabe? Tipo, ir atrás de filmes de diretores que eu ainda não assisti, tá? sim, Zerar sim. filmografias e tal, porque tá, tem muito, assim, que tá pegando, assim, de dar aquela paixão de assistir, sabe? É, Então eu tô indo mais nos garimpos mesmo. o cinema salvou esse ano. Pelo menos tem três filmes. Eu não sei se você vai fazer, você já gravou, vai gravar o vídeo dos melhores do ano. Você tem esse hábito no canal? Uhum. Eu costumo fazer no final do ano. Ah, tá. Esse ano tem pelo menos três filmes que são unanimidade, né? No episódio passado com o Newton eu comentei. É Os Pecadores, Traga-la Ah, de sim. Volta e A Hora do Mal. Três são tipo os que encabeçam o ano. Tem outras coisas, claro, legais também. Mas esses três tem que estar na lista. O problema é que a gente estava comentando. Qual que vai ficar em primeiro? Qual que vai ficar em segundo? Qual que vai ficar em terceiro? Não, É esses difícil, né? três foram muito bons mesmo. Acho que agora eu lembrei de um que eu assisti, acho que tem umas 2 semanas, que foi um filme também que eu assisti achando que ia ser bem qualquer coisa, assim. Foi o Night of the Reaper. É um slasher. E Isso, que isso. eu acabei achando, acabou me surpreendendo, assim, porque foi um filme que
que ele tem uma construção que ele vai te levando para um lugar que você pensa determinadas coisas sobre alguns personagens, e aí ele começa a quebrar isso que você estava acreditando, que você estava assistindo, e o final foi bem surpreendente para mim, assim, foi uma surpresa boa, assim. Sim, E sim. acho que fica como é um dos filmes que eu provavelmente vou colocar na minha lista, assim, acho que como é um filme que provavelmente muita gente não vai ter assistido, que às vezes acaba ficando fora do radar, é um filme que eu acho que Sim, vale a pena descobrir aí. Um slasher legalzinho desse ano. sim. É, crianças, ele não tem o título em português. Tá na Night of the Reaper. É Reaper, que seria A Noite do Ceifador. E é outro filme, né, Felipe, que faz toda uma reverência aos anos 80, ao VHS. Sim, total. Também tem esse revival, né, que é bem interessante. A abertura dele é muito boa. Muito boa. E eu gosto muito do. Não Não, fala, querido. desculpa, eu te cortei. Não, Não, não. além da abertura, eu ia falar que eu gostei muito também do lance do final, que acho que tem. Você, você acha que você já sabe o que, que é, e aí tem o filme, ele vai surpreendendo, aí ele muda de novo, e aí de repente vira de ponta cabeça e tal. Acho que é. O final também ali acho que foi bem construído, e acho Sim, que sim. é um que vale a pena ir atrás. É, o diretor desse filme, ele tem um filme chamado A Anfitriã, que eu não vi, que é um casal, que eles têm um canal de viagens, né? E eles vão. É a anfitriã perfeita, parece. E eles ficam em vários lugares e fazem vídeos, né? Falando como é que é o hotel, como é que foram recebidos. E daí tem uma viagem deles, vão para uma cabana que tem uma tiazinha lá, e a tiazinha é psicopata. A história parece ser bem interessante. Meio Misery, né? Meio. Aquele do Stephen King. O Louco Obsessão, É meio louca obsessão, assim. Mas eu não vi. legal. Eu não vi. Eles Eu têm também não esse, vi tem esse um ainda. outro e tem um outro que é de uma menininha que tem um amigo imaginário, uma coisa meio sobrenatural. Eu fui atrás dos outros filmes dele. E esse da anfitriã tem uma cena no Night of the Reaper que eles estão na locadora. Uma locadora que é uma farmácia também. Eu achei. Mas existia farmácia, que é a coisa que era misturada. Principalmente lá fora, né? E tem na prateleira tá um VHS desse filme da anfitriã. Ele meio que faz um easter egg dele. É muito Ah, legal. Foi legal. boa lembrança sua. Boa lembrança. E tem Teve um. um outro filme também, eu lembrei de outro agora, assim, só pra deixar uma indicação rápida, que é um que estreou no cinema também recentemente, mas acho que já saiu de cartaz, que é o Dollhouse, que é um filme japonês. Muito bom também. Curti bastante. Dollhouse. A Casa das É, Bonecas, seria. É é, interessante. é bem legal esse também, que é a história de uma mulher que tá sofrendo um luto muito recente. Ela perdeu a filha dela, acho que ela tem 5 anos. E aí ela começa a fazer uma espécie de bonecoterapia, né? Ela encontra uma boneca numa feirinha que é a cara da filha dela. E aí ela começa a tratar essa boneca como se fosse a filha. Só que aí ela consegue ter ela consegue engravidar de novo e aí ela meio que deixa a boneca de lado. Sei, E aí começa a ter uma história meio sobrenatural, que é um filme que é tão doido esse filme que parece que é como se fosse uma franquia só num filme só. Tipo, sei, a história vai mudando e parece que se assistiu, sei lá, 3 continuações dentro de um filme. É sei. muito legal esse filme, fica aqui como recomendação. Viu que essas Dollhouse vão atrás. Muito massa. E. Sim, sim. E aquele coreano das meninas, parece que é Ruídos, não se chegou a ver? Não vi É ainda. aquele das irmãs, né? Que uma irmã desaparece, tem uma coisa dos sons do apartamento. Ele chegou a ficar uma semana ou duas nos cinemas aqui até. Eu não vi, eu quero ver, até o final do ano eu quero ver. O terror coreano sempre tem alguma coisa boa, né, todo ano. É Chiado, parece o nome do filme. Em vez de, não é bem É, ruídos, é Chiado. eu sei Coisas, qual que é, mas eu também não assisti ainda. hum. Da Coreia sempre tem alguma coisa boa. Tem um de uma estação de trem também, não me lembro o nome agora, também que é recente. Eles sempre tem alguma coisa. Eu adoro o terror coreano, acho.
ele é tão eficiente, tão bom quanto o japonês, que é o grande horror asiático, é o japonês, né? Tem várias obras-primas desde os anos 50, 60, mas os Sim. coreanos não deixam por menos também. Eu resgatei até no canal recentemente um terror coreano dos anos 2000 que passou meio despercebido também, mas ele chegou a ser lançado no Brasil na época, que era o Telefone. Ele é de Hum, 2002, mas aí ele saiu em DVD, acho que pela Alpha Filmes ali por volta de 2009, eu acho que 2008, por aí, 2007. Eu sei sei. que foi um pouco depois, mas que também é um filme bem legal ali dos anos 2000, que quem curte terror coreano, se passou batido, vale a pena ir atrás, porque é bem legal. É história de fantasma, os asiáticos sabem fazer. Histórias É, assustadoras, são muito bons. E, e por falar em histórias de fantasmas, você gosta da Invocação do Mal, do universo deles? Você acha legal? Você viu o 4? eu gosto. Eu vi, eu consegui assistir no. Os dois primeiros eu assisti no cinema. Gosto muito dos dois primeiros. Acho que os dois últimos, né? O 3 e o 4 não estão ali tão fortes como os dois primeiros, mas eu acho que é aquele terror divertido de assistir, né? Eu curto assistir, eu gosto do Annabelle, por exemplo, eu gosto bastante do segundo, que é O dirigido pelo segundo é o David melhor. Sandberg, né? Eu gosto muito do. Queria até que o David Sandberg lançasse aí de forma mais frequente filme de terror, porque eu gosto bastante dele dirigindo. E pra mim, acho que até colocando todos os filmes assim, acho que os meus preferidos ficam os dois primeiros, né? O Invocação do Mal 1 e 2 e o Annabelle Sim, 2. Eu sim, acho que exatamente. desse universo, pra mim, esses são os meus preferidos. Eu também. Mas eu curto assistir, assim, né? O 4 eu fui assistir no cinema também. Já, já quando eu fui assistir, até já tava quase saindo de cartaz já, né? E tinha muita gente falando, é muito ruim, é o pior filme do ano. Sim. Mas, assim, gente, foi divertido assistir, sabe? Tipo, acho que fica muito no lance do 880, né? Acho que o pessoal também às vezes não. Você consegue, tipo, criticar, mas acho que dá pra se divertir com esses filmes também, né? Dá pra você ir assistir e curtir de uma forma mais despretensiosa. Ah, com certeza. E o 4 também, né, eu achei sofrível. Assim, eu poderia até usar melhor a questão do espelho, porque o espelho é um elemento, principalmente na cultura persa, é um portal onde os demônios usam, né, para vir para o mundo dos vivos, vamos dizer assim. Tem várias histórias, todo um folclore, toda uma iconografia, a questão dos gênios e poderia ter sido melhor explorado. E vai ser, tem tudo pela contagem, né? Vai ser a maior bilheteria de terror do ano. Ah. E eu acho que isso que você comentou do lance de explorar mais, né, as temáticas, eu acho que era um cuidado que tinha ali nos primeiros e que depois Sim, acabou virando aquela linha de produção, né? Não tinha mais esse cuidado de trazer toda um, né, uma simbologia, trazer todo o cuidado ali com os personagens, deixar uma coisa mais trabalhada, tal. Acho que os dois primeiros têm muito isso e que acabou se perdendo, né? Tanto que até os filmes que o próprio James Wan não dirigiu mais, né, ficou ali na cadeira de produção. Mas acho que todos acabaram meio que caindo. O próprio filme da Freira, né? Que eu acho que também poderia ter sido um grande filme quando saiu o primeiro, né? sim, E a história da freira, do personagem, o melhor para mim ainda acaba sendo o próprio Invocação do Mal 2, que faz o sim, melhor uso do personagem. sim. Porque os filmes solos dela realmente ficou muito abaixo. E Sim, que é uma poderiam ser grandes filmes, né? É uma temática que poderia ser explorada de uma maneira completamente, não digo diferente, mas com mais cuidado, né? Poderia ser um grande sim. filme. Enfim, acaba sendo meio que qualquer coisa. É, a figura dela é interessante, a imagem dela. Eles É tinham porque nas foi mãos um. tinham uma personagem muito rica nas mãos. Então, porque mesmo que gostando ou não, né, dos filmes de Invocação do Mal, não tem como negar que
acabou se criando ali personagens que já ficaram marcados no gênero, né? A própria Freira, a Annabelle, são personagens que já estão maiores que os próprios filmes. Ficou marcado ali no terror. Então, só não tem filmes que estão ali no... Poderiam ser melhores, né? Os personagens acho que são muito melhores do que os filmes que eles estão inseridos, no caso. Uhum. É interessante. E já comentamos filmes, já falamos da coleção, já falamos de uma série de coisas. E a televisão, o- a produção audiovisual feita direto para streaming, que agora o termo streaming, né, tá mais é o mais usual agora. Foi um ano que teve o Origem, não sei se você viu o Origem, que é muito comentado, não é todo mundo que viu todas as temporadas, né? O From, o Alien, Alien Terra, o Derry, né, que agora tá. O último episódio foi muito legal. Nossa, não sei se vocês ficou tão impactado com o último. Eu adorei o último. Nossa. Eu acho que dessas que você citou, a Origem, eu comecei a assistir a primeira temporada há muito tempo, mas acabei não acabou me pegando tanto assim. Então eu não acompanhei as outras temporadas. E o Alien Terra, eu preciso terminar. Eu não assisti todos os episódios ainda, assisti os 3 primeiros. Mas o It, Bem-vindos a Derry, eu tô gostando bastante. Eu tô em dia. Assisti o 5º episódio essa semana e foi isso que você falou, foi bem impactante, curti muito. Acho que foi o 5º episódio foi um ponto alto assim da temporada. Sim, tem um haters falando que ai, não adianta ver que não vai aparecer o It. Se aparecer, vai ser só no último episódio. Mentira. Tem gente que fica falando coisa em fórum e coisa, falando muita bobagem. Eu imagino se vocês não iam colocar o It. Ele tinha que aparecer. Ele já estava aparecendo com outras formas, né? Já desde o início. Ele, como It mesmo, foi ali no quinto. Agora não se sabe como vai ser o sexto, sétimo, o oitavo. E parece que já tem a segunda temporada já está garantido. Acho que o planejamento são 3 temporadas, né? Sim, Eles vão contar ali aqueles três períodos que estão no livro e que ainda não tinham sido retratados, né, nas adaptações. sim. Uma coisa que comentou, a personagem do Iluminado, como é que ela está encaixada ali? Se o Iluminado não se passa no final dos anos 70, nos anos 80. Eu não entendi dizer como é que ele vai encaixar ali a personagem. Então, tá. O universo nos filmes do Andy Muschietti, eles não se passam exatamente nos mesmos anos, né, do livro. Teve Sim, algumas alterações ali, então não tem como seguir exatamente o ano das adaptações, né? Mas sim, a construção do personagem mesmo dentro da série tá casando bastante com o que a gente conhece do personagem, né? Até esse último episódio, o 5º episódio, com o lance da caixa, né? sim. Que é algo que até no Doutor Sono tem um destaque Isso, bem isso. grande. Então eu acho que a construção está sendo bem legal para linkar as produções. Mas aí tem que. Os anos em si, eu acho que não tem que se apegar tanto, que eu acho que, como são adaptações diferentes, né? Sim, No próprio It do Muschietti, já teve algumas alterações, né? sim. De que ano é ambientado, então eu acho que vão ter essas diferenças, mas eu acho que a construção do personagem tá bem legal. Sim, porque ali ele era um garoto, né? Ele devia ter uns 20 anos. Aquilo é final dos anos 50. Pelo que eu não dá para perceber que está começando a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, essa época, final dos anos 50 e início dos anos 60. E o Illuminati seria 20 anos depois, ele já é um senhor, né? Eu acho que até que não fica tão deslocado assim, se for analisar mesmo cronologicamente. Né? Mas tá bem legal, assim. Eu acho que nesse 5º episódio, esse foi um personagem que é o Halloran, né? Ele teve um destaque maior e tô curioso para ver como que vão ser nos próximos. Essa história Sim, dele sim. o gancho final do episódio foi com ele também. Ele vendo ali
Ele tem aquela visão, tá, tá muito, tá muito casado com o lance da caixa, né, que foi aberta Sim, sim, achei ali no final do genial. episódio, então nossa, tô bem ansioso pra ver os próximos. E tá se segurando os spoilers, né? Porque tem séries que os spoilers acabam fugindo, se espalhando. Não se sabe nada, não se tem ideia do que vai acontecer nos próximos episódios. Isso eu É. tô achando legal. Eles estão segurando bem, né? Tá tendo toda uma preocupação nesse sentido. E o lance de acompanhar um episódio por semana, né? Que eu Sim. particularmente prefiro consumir a série dessa forma, assim. Stranger Things, por exemplo, eu vou tentar fazer isso, vou tentar ver um episódio por semana, vamos ver se eu conseguir. Se eu vou conseguir, né? Eu já tenho um monte de spoiler aí nas redes sociais também, o pessoal já maratonou. São 4 episódios, mas cada um com uma duração diferente. Tem desde tipo 50 minutos até 1h20. Entendeu? Então não é a mesma duração. E tá como capítulo 1, 2, 3 e 4. Agora não sei se dia É. 25 de dezembro vão ser mais 4 episódios, porque já haviam comentado que seria um filme de 2h30 no dia 25 e outro filme de 2h30 no ano novo. Agora não sei se vai ser assim ou vai estar dividido em episódios, mas ficou muito bom. Me surpreendeu bastante. Você assistiu os 4 episódios já? Vimos já até ficamos até de madrugada. Porque eu tava Então numa tá. live ontem, ele terminou umas 10h30. Disse, vamos ver. Aí, e a gente não conseguiu ver direto, travou a Netflix. Ó. Nossa, tá. Todo Então, mundo assistindo ao mesmo tempo, é né? lançamento mundial, né? Então, Ah, chegou a travar depois, ele voltou a funcionar. A gente começou a ver de esperar 11 horas. você Loucura. gostou dos 4? Os 4 Gostamos. episódios, tá legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Me surpreendeu bastante. Assim, não imaginei que seria tão assim. Até a questão da violência. Tem um episódio em si que eu achei bem forte. Tem, as criaturas, os monstros, são muito. Capricharam muito na concepção visual do Demogorgon. Companhia Limitada, são vários, né? Mais de um. Vale a pena, é divertido de ver, assim. Dá pra maratonar numa tarde ou ver aos poucos, então você tá a fim de ver um por vez, né? Dá pra ver num dia, depois ver outro no outro dia. Que é só no dia 25 de dezembro, pega. Então vai demorar um E vai pouco. ter o. E acho que essa é a chance deles darem. A gente tava comentando, né? De às vezes a gente sentir falta, né? Dos filmes e séries que dão essa pirada e tal. Acho que agora é a chance deles arriscarem bastante, né? Porque a última temporada. Sim, sim. Então, o seguro que eles estavam se mantendo até agora com alguns personagens, talvez seja agora o momento de dar essa pirada realmente, né? Colocar os personagens em situações mais perigosas, talvez alguns deles acabarem não terminar a temporada vivo também, né? Vamos ver como vai ser. Legal, legal. É, já quase finalizando aqui. Então, esse final de ano foi muito surpreendente em termos de séries e coisas feitas para streaming, foi muito bom mesmo. Eu acho que o Daryl e o Stranger Things vão fechar bem o ano e são, como eu já tinha comentado com você, são universos, a história, a trama é muito semelhante. Porque no Stranger Things eles querem, são garotos lutando contra o Demogorgon, né? E no Daryl são eles lutando contra o It, né? Que acho que agora que eles vão saber que é o It, que tudo no fundo é a figura do It. E Stranger Things tem toda a base dela ali, é inspirado, né, no trabalho do Stephen King, o próprio It, né, que tem como o livro It como referência e homenagem, então você acaba vendo ali, tem as semelhanças, né, o grupo de crianças, e é legal acompanhar os dois ao mesmo tempo, assim. Sim, sim, vai ser legal. Vai ser, acabando, são séries co-irmãs, assim, vamos dizer. Total. E então, finalizando assim, a questão do Stranger Things, principalmente, no final da última temporada, o menino que ele estava lendo para aquela garota que está em coma, ele está lendo um livro. Aquele livro que ele está lendo é o Talismã, que é do Stephen King,
que ele co-escreveu com o Peter Straub, que é um autor, acho, britânico. Eles escreveram esse livro que é dessa grossura, um calhamaço. E é uma história muito interessante, que é de um garoto que a mãe dele está com uma doença terminal e ele acaba descobrindo, por uma série de subterfúgios, coisas que vão acontecendo, que ele acaba descobrindo que a cura para essa doença da mãe está num local chamado no local chamado O Território. São vários, na verdade, são vários territórios que ele vai entrar por um portal e vai navegar por esses lugares com um melhor amigo dele, que é um lobisomem. Essa é a história. É genial a história. Nossa, será que eles vão adaptar? Porque não, o livro é muito grande. Não daria para fazer um longa. Mas se fosse um longa de 4, 5 horas. Eu acho que teria que ser como uma série. E parece que há muito tempo sonham em adaptar. Porque é uma coisa tão grande quanto O Senhor dos Anéis. São vários universos, várias criaturas. Ia ter uma demanda de produção muito grande. A gente está com essa suspeita que o próximo projeto deles seja adaptar o Talismã. Porque eles não iam citar ali do nada, né? Ele podia estar lendo para ela qualquer outro livro, né? Mas justamente esse. Vamos torcer. Estou torcendo muito para que eles adaptem o Talismã, porque se você for pegar a filmografia deles, não tem nada. Tá parado na quinta temporada, não tem um futuro projeto ainda explicitamente declarado por eles. Estão meio que segurando, porque todo mundo fala de um projeto secreto que eles têm há muito tempo, não sei o quê. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né, Felipe? Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, crianças. Foi maravilhoso termos acompanhado nesse episódio, né? Se vocês estão ouvindo pelos tocadores de áudio, estão apenas ouvindo nossas vozes, mas daqui a pouco tempo, a questão de 2, 3 dias, vai estar a versão com imagens no YouTube, no canal do Mundo Diálogo no YouTube. Querido Felipe, faça seu jabá, sua propaganda, fala o que você quiser, que você tiver a fim de falar. Beleza. Bom, quem quiser acompanhar o meu trabalho na internet, pode me seguir lá no Instagram, @filmesencontrados, e no YouTube, youtube.com/filmesencontrados ou filmesencontrados.com.br. Tem conteúdo toda semana, vídeo longo, vídeo curto. Se você gosta de filmes de terror, filmes antigos, filmes recentes, tento cobrir um pouco de tudo. Me segue lá que tem bastante conteúdo legal. E aí já aproveito também essa deixa para agradecer o convite, que para mim é, como eu falei no começo, sem palavras de estar participando de um conteúdo aqui do seu projeto. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado por tudo mesmo. Foi muito massa. O link do Filmes Encontrados, os links vão estar na descrição desse episódio, como você costuma dizer sempre, no final de todos os episódios, né? Procure esse jogo, tem muito material legal, vale muito a pena. Ele me foi recomendado, o canal do Felipe me foi recomendado por um grande amigo lá do Sul, Carlos Tomás Albornoz, grande colecionador, grande crítico, que eu gravei, tem 2 episódios com ele aqui nessa temporada agora com convidados, né? Um do Mário Bava e outro sobre Christopher Lee, que ainda não viu. Tem 60 episódios, podem maratonar à vontade. Como podem maratonar os vídeos do Felipe também lá no Filmes Encontrados, que vai valer a pena. Para quem é colecionador, principalmente, é um canal obrigatório. Tá? Então é isso, muito obrigado por tudo e nos vemos em 2026. Talvez aconteça algo inusitado e tenhamos mais um episódio esse ano ainda, mas acredito que vamos ficar no número 60 esse ano, certo? Muito obrigado e tchau!